Veja, gente, eu acho muito triste que o bolsonarismo ele criou uma coisa patética, que é gente que foge da realidade da classe trabalhadora e fica trabalhando com espantalho. Então, repare, eu acabei de citar um dado, e aí vocês podem pesquisar. Infelizmente, Maxwell hoje não está fazendo um acompanhamento ao vivo do debate, porque ele está com obrigação pessoal, senão já teria subido para as minhas redes. Mas amanhã, ou até nesse momento, pode abrir o Google. O Zema abriu mão de 28 bilhões de arrecadação. Respondeu. Só em 2025. Eu acabei de citar o caso da BR-381, conhecido como Rodovia da Morte, que os estudos falam que a duplicação da BR custaria 9 bilhões. Dava para resolver o problema. Só que aí fizeram agora uma PPP, uma parceria público-privada, em que a promessa é talvez duplicar a BR no universo de 10 anos e cobrando pedágio das pessoas. Então você vai continuar pegando uma estrada ruim, uma estrada insegura, que morre as pessoas e vai estar pagando pedágio. Você está pagando 2 vezes. Quando você sai de Uberlândia em direção a BH, não está duplicada e você paga o pedágio ali no final do trecho. Veja, 28 bilhões era dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte. Era dinheiro suficiente para duplicar a saída de Uberlândia para Belo Horizonte, inclusive teria um impacto gigantesco do ponto de vista de comércio, de circulação de serviços, de geração de emprego. O governo poderia embutir no contrato de duplicação dessas estradas uma escala de trabalho 4x3, então poderia, a partir do gasto público, já resolver um problema de infraestrutura, salvar a vida das pessoas, gerar emprego e garantir que as pessoas tenham boas condições de trabalho. Então, veja, questões concretas, com números. De onde vai tirar o dinheiro? Aí o deputado vai... Não, aí ele fala da China, e fala da Coreia do Norte, e falou do Camboja, já ele fala da Caverna do Dragão, de Nárnia, do reino de Harry Potter, e ele fica nervoso, ele começou a me interromper, mas não tem proposta para o povo trabalhador de Minas Gerais. Aí ele fala assim, não, mas se não reduzir os impostos, as empresas vão embora. Você pode reparar que ele dá a volta e defende o grande empresário. Então, por exemplo, quer dizer que com o fim da escala 6x1 existe risco de aumentar os custos para as pequenas e médias empresas? Não pode ser que aconteça. Então, vamos fazer algumas ações. Por exemplo, ontem, Roberto, a gente estava conversando aqui sobre como seria importante para a economia brasileira que se estimulasse a introdução de painéis solares para reduzir o custo de energia elétrica a partir de uma política industrial planejada em que os painéis solares fossem produzidos no Brasil. Então, vamos reduzir a escala 6x1 e colocar em debate uma política industrial que gere emprego de qualidade no Brasil, que gere complexidade produtiva no Brasil e que reduza os custos sistêmicos dos micro e pequenos comerciantes. Porque eu tenho certeza, você que tem uma lojinha, você que tem um restaurante, você que tem uma academia, você que tem um bar, o custo da força de trabalho não é seu maior custo, não. Sabe qual é seu maior custo? É imposto, energia elétrica. É água. É gás de cozinha, é o preço dos insumos, das matérias-primas. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje plena... Então você vê como a ideologia, como os grupos econômicos dominantes se preocupam tanto em ficar o tempo todo batendo nessa questão e nessa forma de existência dos trabalhadores, né? De tipo, você falar, o problema é a folha de pagamento, o problema é a CLT, muitos encargos, parará. Você não consegue um empréstimo, né? Você não consegue ter... Você não tem o mesmo nível de isenção tributária que uma grande empresa gigantesca tem, né? Aí você fica nessa. Doideira. As condições de fornecer todo o gás de cozinha para seu mercado interno e baixar o preço do gás de cozinha. Para quem tem um restaurante, não seria bom, né? Pagar mais barato no gás de cozinha ao invés de estar... Aí aqui, ó, mandaram um comentário, que eu acho até interessante fazer um comentário na live. Mercado financeiro sabota o mercado produtivo. Não. A gente tem que largar a mão dessa falsa dicotomia, dessa falsa dissociação entre capital financeiro, que a gente chama de financeiro, e capital industrial, né? Não existe essa dicotomia, não existe uma burguesia financeira e uma burguesia industrial, as duas são a mesma coisa, tá? Porque, afinal de contas, a atividade especulativa financeira especula em cima de alguma coisa, né? Ela tem o controle, ela tem suas ações em outras empresas, etc. Mas a taxa de lucro dessas empresas, está sempre
majoritariamente focada, né, no processo produtivo, independentemente como que ele acontece no mercado financeiro ou não. Mas não existe essa dissociação, tá? Não existe. Porque não tem um setor da burguesia brasileira que é progressista, né? Que quer desenvolver a indústria de maneira complexa no Brasil. Isso não existe. Não existe, né? O Brasil é um país de capitalismo dependente e cuja classe dominante está muito bem obrigado com a classe dominante de outros países e de outras iniciativas, né? Então, é isso. Pagando mais de R$ 100 no botijão, a gente poderia, neste momento, com a política que protegesse o mercado consumidor brasileiro e estimulasse a indústria petroquímica no Brasil, baixar o gás de cozinha no curto, médio prazo para R$ 80, R$ 70. Plenamente possível, porque isso não passa pelo circuito do dólar. Então seria muito bom para, por exemplo, quem tem restaurante, quem tem bar, quem tem padaria, baixasse o preço do gás de cozinha, baixasse o preço da energia elétrica. Ontem, o que foi que a gente conversou aqui? Os investimentos no parque hidrelétrico brasileiro já foram amortizados. O que é que significa isso? Já foram todos pagos. Isso significa que o custo geral de geração de energia elétrica no Brasil está caindo. Por que a gente continua pagando a fortuna de conta de luz? Eu pago na minha casa R$ 500, porque todo o processo de produção e distribuição de energia elétrica no Brasil está privatizado para empresas privadas, nacionais e estrangeiras que estão explorando o povo brasileiro, que estão explorando nossa gente, que estão cobrando uma fortuna. Então você pega empresas da Itália, empresas da Espanha, empresas de Portugal, dos Estados Unidos, vai ver o lucro global delas, a maior taxa de lucro é no Brasil. E o deputado não se preocupa com nada disso, ele não tem proposta, ele não conhece Minas Gerais. Se eu perguntar para ele, deputado, hoje qual é o principal problema do norte de Minas Gerais? For para Salinas, for para Montes Claros, for para Pirapora, qual é o principal problema? Qual é a maior demanda da população? Ele não conhece. Eu vou pegar o Manifesto Comunista, eu vou ler o Manifesto. Pode ler, deputado, quem sabe você aprenda alguma coisa. Mas preste atenção também no povo de Minas Gerais, que você foi eleito por esse povo. Sim. Por isso, sua resposta... Caralho. É interessante, né? Eu tô com o Manifesto É interessante. aqui, e ele não aborda. Ele falou agora, não pode pegar o manifesto, mas ele não cita as questões aqui. Ele começou falando a respeito de defesa da família. Eu não terminei de ler aqui o que tá grifado, tá escrito. Olha só, mas este estágio de coisas encontra o seu complemento na ausência prática da família entre os proletários e na prostituição pública. Esse cara é proletário? Esse cara quer a ausência da família dele ou quer a ausência da tua família? Oxi. Esse cara aqui é o seguinte, ele pensa que dinheiro dá em árvore. Que esses 28 bilhões... Gente do céu, que coisa horrorosa. Ele não respondeu o que eu falei aqui. É importante falar isso. Que as empresas simplesmente podem ir embora se não tiver isenção. Então, ou o governo dá isenção, ou elas vão embora e vão gerar emprego em outro lugar. Sim, acontece em todos os lugares. Sim, vocês nunca viram os helicópteros voando com as vacas? Porque é assim que funciona com os grandes. Agora, o pequeno e médio, esse aí, ele não tem opção. Ele tá aqui, ele precisa se manter. Conheço muito bem o estado de Minas Gerais, inclusive o Norte de Minas, local para onde já enviei destinação de verba parlamentar de emenda. Enviou destinação de verba. Não é que ele enviou verba, ele enviou a destinação da verba. Então ele falou, verba, pra lá. Galera do Norte de Minas, agradeçam ao deputado por enviar um total de R$13 para a região. Obrigado. Inclusive para fazer poços R$15, desculpa. artesianos, porque eu, na minha infância, eu não tinha água encanada, eu tomava banho de cuia, eu ia num carro de boi pegar água no poço para poder tomar banho e lavar a louça e cuidar e lavar as... E continua defendendo o empresário, e continua defendendo a lógica da mercantilização da vida. Bom demais, hein? Não aprendeu bosta nenhuma, então. Coisas de casa, minha mãe e eu. Isso aí quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu sei o que é essa dor e eu não quero que essas pessoas continuem sofrendo como estão. Recentemente fiz uma fiscalização séria para cobrar a Copasa por não ter saneamento básico aqui pertinho de Uberlândia, em Iturama, no distrito de Alexandrita. Então meu trabalho você pode ficar tranquilo que eu estou fazendo muito bem, porque eu defendo quem mais precisa. Eu não fico de teoria como você, que é professor de história, e é ótimo para criticar o capitalismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou escritor também. 100% do lucro do meu livro é para a causa pró-vida. Eu não coloco R$1 no bolso. Qual que é o teu livro que está para a causa? Queria muito saber quanto que lucra a venda do livro dele. Muito, queria muito saber. Eu mando todo o lucro da venda do meu livro para a causa Conosquinhas.
Aí você vai ver o lucro. R$26. É entre 60 e 80 reais seus livros, né? Nessa hora você é capitalista. O dinheiro vai pra tua conta. Ou vai pra causa? A causa proletária. É sempre isso. A causa. Karl Marx foi um safado que nunca trabalhou na vida e vivia pedindo dinheiro emprestado pros amigos. Tinha 3 filhas, 2 cometeram suicídio, porque elas não tinham o mínimo de amparo do pai, que era um fanfarrão. E aí, Mas não tinha esse morrido? fanfarrão, que nunca conheceu um chão de fábrica, escreveu essa porcaria, que é o Manifesto Comunista, que já foi responsável essas ideias aqui, por matar, só no século XX, 100 milhões de pessoas. Mas eu tenho que aceitar Foi o comunismo. que esse cidadão aqui que é comunista é uma pessoa totalmente digna Tudo de falar de as mesmo. bobagens que fala e de opinar. O cara que é comunista não deveria ter direito de opinar de nada. É a mesma coisa de sentar um nazista de frente pra mim e falar que quer opinar alguma coisa. O nazismo matou 7 milhões de judeus. Só o Holodomor ucraniano matou 10 milhões de ucranianos de fome por Stalin. E esse professor nega esse fato histórico. E aí quem que ele vai citar? Nossa, gente, muito papel alumínio. Nossa, muito. Vai citar alguma divagação. É o dado Caralho. oficial que veio da União Soviética. Porque ele não escreve sobre política. Você escreve sobre ficção. Os seus livros deveriam estar na prateleira de ficção científica. Não de política. Porque de política você não entende nada. Baita argumento. Ó, ainda deu a potadinha. Falou, vai, né? Considerar o fato também de que imprimir livro no Brasil é um negócio muito custoso. Né? E o velho papo da filantropia liberal, né? Ah, eu uso todo o meu dinheiro para uma causa. É importante a gente ter solidariedade, ajudar, né? É muito importante. Mas usar isso como um parâmetro de moralidade, né? Como um parâmetro de comparação, aí não dá, né? Você escapa do debate da economia política e vai completamente para a subjetividade, né? Para uma coisa que é totalmente da ordem pessoal, da ordem de um valor, né? De uma atuação particular no mundo, né? 3 minutos aí de réplica. Gente. 1h40 aqui pro Caporeso. Reseta aí e dá o start novo, por favor. Peraí, só um momento, deixa eu beber uma aguinha. Tranquilo, tranquilo. Quando você começar aqui... a gente- Bora aí, dá aí. Gente, veja, falando diretamente com o povo de Minas Gerais. Você percebe que o deputado bolsonarista, como todo bolsonarista, ele não está preocupado com as condições de vida real da classe trabalhadora. Ele já falou de China, já falou de Coreia do Norte, já falou de União Soviética, agora falou de Ucrânia. Ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. Qual é uma das características principais da economia de Minas Gerais? É uma economia muito voltada para mineração. O minério tem em Minas Gerais. Ah, se não dá isenção fiscal para a empresa vai embora. Gente, isso é mentira. Porque o lítio que tem no Vale do Jequitinhonha tem lá. Então, se a empresa não ganhar isenção fiscal, vai embora, tá. Mas o lítio vai continuar lá e continua sendo mineral vantajoso. Os minérios que tem, como minério de ferro no Vale do Rio Doce, estão lá, assim, e minério de ferro é um insumo importante para a indústria. Então não existe isso. Então se não der isenção para a empresa vai embora, é isso mesmo? Aí a indústria global, o capitalismo global não vai precisar mais não de lítio, não? Não. De minério de ferro, não? Bingo. De nióbio, não? De cobalto, não? Vocês percebem? Veja, esse é discursozinho de liberal, senso comum, entende? Senso comum. E aí, veja, na economia tem um negócio chamado efeito multiplicador. O que é que significa isso? É basicamente um cálculo que você faz a cada real investido, quanto disso retorna para a economia. É um consenso em todo mundo que faz um debate econômico que investimento em infraestrutura social, em média, a cada R$1 investido, você gera mais R$1 de retorno para a sociedade como um todo. Então, se você pega esses 28 bilhões que está dando isenção fiscal para grandes empresas, inclusive deputado bolsonarista, para empresas do ramo de locação de carros, que não produz tecnologia, que é serviço simples, que não faz Isenção sentido fiscal nenhum, pra caralho a do Localiza do governo. Salim Matar, que é parceiro do Romeu Zema, já recebeu mais 10 milhões de isenções fiscais. Sabe quantos empregos isso gera? A Localiza vai contratar muita gente, né?
porque tá recebendo isenção de imposto, sabe? Então, assim, ao invés de dar isenção para grandes empresas, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um investimento público planejado que melhore as condições de vida do povo, que dê respostas em termos de infraestrutura, que dê resposta em termos de geração de emprego e renda e que caminhe para desenvolver complexidade produtiva. Minas Gerais não pode ser um buraco de mineração, gente. É várias serras sendo destruídas, várias regiões sendo destruídas. Sócios da Localiza bancaram 28% dos gastos eleitorais de Romeu Zema em Minas Gerais, num total, em 2022, de 17,6 milhões de reais. Tá bom? Os maiores doadores para a campanha de Romeu Zema. Tirando minério de todo jeito. Inclusive, tem aqui no Globo, é só você jogar. Localiza Romeu Zema. Tem aqui, a Lei Salim Matar. Assembleia de Minas aprova projeto que beneficia doadoras da campanha de Zema. A proposta que recebeu aval dos parlamentares mineiros prevê benefícios tributários para locadoras de veículos. No ano passado, os donos da Localiza contribuíram com 5 milhões para a reeleição, o equivalente a 28,2% dos gastos de Zema nesse processo. Segundo o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, o Sinfasfisco, com a medida concedida, a Localiza deixará de pagar 460 milhões de reais aos cofres públicos referentes ao IPVA complementar, né? Olha que investimento bom. Olha que investimento foda. Os caras pagaram 5 milha e vão ter 460 milhões de retorno. O Zema ganhou, eles ganharam, todo mundo ganhou. Quem não ganhou foi o trabalhador, quem não ganhou foi a complexidade industrial, né? Porque a Localiza não fabrica carro, ela aluga carro, né? Não tem complexidade produtiva nesse processo, não tem. Ela pega a complexidade produtiva da indústria automobilística pronta, compra, especula e aluga. Legal, né? Olha aí. A empresa que lucra bilhões envia o dinheiro para fora, os acionistas e os controladores não pagam imposto sobre lucros e dividendos. E aí, por exemplo, Minas Gerais é uma das maiores detentoras de reserva de minério de ferro do mundo inteiro e praticamente não tem uma malha ferroviária, por exemplo. E quando tenta construir, se compra o trilho de ferro da China. Rodrigo, Roberto, imagina, o minério está em Minas Gerais, se extrai o minério daqui, quase de graça, manda para a China, compra uma fortuna e não gera emprego aqui. O deputado acha isso bonito. Caporeza, agora a sua pergunta, aquela que você queria fazer, 5 minutos aí. Tá certo. Primeiramente, eu vou utilizar um pouco mais do meu tempo para poder responder isso daqui. É interessante, ele falou que eu sou o deputado de Minas que não fala de Minas. Eu já falei da região do norte de Minas e falei, inclusive, aqui do Triângulo. Na minha fala anterior, vocês podem puxar aí que vocês vão ver. Agora, eles... A fala dele. Eu enviei verba. Essa é a fala dele. Sim, é o comunista que não fala do comunismo porque não está preparado para falar. Ele sabe o que eu tenho aqui na minha mão. Meu Deus. Né? E eu já vou começar falando... Olha que interessante, né? O comunismo na cabeça do Cristiano é tipo um hobby, né? É tipo uma atividade. É uma parada que você conhece, né? Olha aqui, né? O deputado de Minas Gerais fala sobre Minas Gerais. O comunista fala sobre comunismo. Perfeito, né? Então você vai falar só desses temas aqui, que são referentes à história do comunismo e vapo, né? Muito bom. A respeito disso aqui. Na verdade, o comunismo é um estilo de vida. Você é a favor do aumento de impostos? Achei que era falar do relacionamento aberto. Pode pausar? Isso é... Isso é... Sua pergunta. Pode pausar aí. Sou a favor do aumento de imposto para os bilionários como imposto sobre lucros e dividendos. Você ama tanto os Estados Unidos cobram e o Brasil não. Ok. Pausa aí, Zé. Ele falou que tá mais à esquerda do que o Lula. Isso é mentira, tá? Ele simplesmente não tá entendendo o que o chefe dele faz. Que ele não admite que é também, né? Mas eu vou ler pra ele aqui, porque ele já leu, dele? Tá? Eu acho que, na verdade, o chefe do Jones é o Maxwell.
Já pensaram na possibilidade desse plot twist? O chefe do Jones é o Maxwell. Maxwell manda em Jones Manuel. E agora? Durmam com essa. Ele já leu o Manifesto Comunista, eu tenho certeza que ele já leu. Provavelmente não entendeu ou tá agindo de uma maneira descarada para ludibriar vocês. Então tá aqui, ó. Vai. Karl Marx ele entendia que não é possível para a sociedade capitalista se transformar em uma sociedade comunista de uma hora para outra. Então tem um processo de transição que é o processo do socialismo. Olha aqui. Ele falou que eu sou liberal. Liberal é o escambau. Sapatênis é o escambau. Eu sou conservador, cara. Não tem nada de liberal aqui, não. Eu sou conservador. Eu tenho posição. Agora, Karl Marx dizia... Libera esse namoro aí, Jones! Que um dos métodos para você poder implantar o comunismo tá aqui, página 57. Um imposto de renda fortemente progressivo. Eles querem, na prática, o máximo do fascismo. É, inclusive, caralho! Porra! Sacanagem, isso é muito bom. Isso é muito bom, né? O cara corroborando com a própria refutação. Não, é muito foda, né? É muita humildade. É muita humildade. A gente tem que reconhecer, galera. A gente tem que reconhecer que o deputado é realmente muito humilde. Muito humilde. Muito mesmo. Né? E ele não sabe que durante os governos fascistas da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, o empresariado teve várias vantagens econômicas. De isenção fiscal, desvalorização da força de trabalho. Mas tudo bem. Aproveitar isso aí. O que é fascismo? Ih. Mas aí... E agora o Jones faz uma pergunta. Essa rodada foi bem rápida, né? Você fez a pergunta em poucos segundos, o Jones respondeu em 10 segundos. A rodada não acabou ainda, pô. Tem tempo pra rodada. Tá, a gente vai usar o tempo todo que eu tô entendendo aqui, que pra mim ficou mais lógico, ó. Você teria 5 minutos, você gastou, 40, ficou com 4 de saldo. Agora você teria... Por exemplo, que gastar os 4, você gastou mais um. Vai cair para 3 minutos aqui. Tá. E entendeu? A somatória é o seguinte. Com 4 minutos e 50. Olha aqui, ó. Então deixa ele responder aí, então, pô. Pode ser? E aí vocês vão alternando como é da forma que vocês quiserem aí. Vai virar o bate-bola. O que é o fascismo? Gente, o deputado, ele tem dificuldade de interpretação de texto. O que é imposto progressivo, gente? Imposto progressivo é cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Todo brasileiro, se você ganhar 6 mil, você paga 27%. Se você for bilionário, você paga 27%. O que é imposto progressivo? Por exemplo, se o Rodrigo ganhar 6 mil, ele pagar uma alíquota de 2%, 5% ou ser isento, e alguém que é um bilionário, como Jorge Paulo Lemann, como a família Setúbal, dona do Itaú, como a família Marinho, dona da Rede Globo, pagar 40%, 30%, 50%. Isso é imposto progressivo. O deputado não sabe, mas aí, deputado, é sempre tempo de aprender, e eu fico muito feliz que você tá lendo, sabe ler, enfim, é uma alegria. Sabe Dito ler! isso, voltando pro... Caralho. Tirou pra bosta. de Minas Gerais, né? Porque o deputado, ele não gosta de falar de Minas Gerais. É uma coisa impressionante. Deputado, interrompa não. Seja homem e responda a pergunta. Deixa ele concluir seu tempo. Seja homem. Alguém tem que ser por nós dois. Por favor, seja homem. Seja... Sem é de homem. Não. Deixa eu falar uma coisa. Tem que ser um negócio honesto aqui. Ele tá me perguntando, tô respondendo tudo. Eu faço a pergunta, ele tergiversa. Tergiversador. Fique nervoso não, deputado. Fique tranquilinho. Toma maracujinha. Você não fodão? Responde aqui, comunista. Eu posso voltar a responder? Ele vai responder no tempo. E aí você usa seu tempo pra... Não, eu vou responder pra ele. Ele não sabe, eu vou explicar pra ele. Você pode usar o seu tempo pra você mostrar isso pra galera que estiver vendo. Mas só pra não interromper, porque senão a gente vai travando aqui e não chega no final. Eu só tô... É importante falar isso daqui. Pra que ele vai falar? Não veja o quê? Que ele está saindo da pergunta. Não, mas aí no seu tempo você mostra isso pra galera. Fica travando o tempo. Deixa o like, gente. Deixa o like aí. Vamos bater 10 mil pessoas aí. Continua aí que eu tô respondendo. Pode continuar respondendo que eu solto o tempo. Tá, perfeito. Fique tranquilinho, deputado. Toma maracujina, fique nervoso não. Mas voltando pra Minas Gerais. Que já ele vai falar do Butão do Sul, menos de Minas Gerais. Veja, Minas Gerais
extrai mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e responde por cerca de 1/3 de toda a produção mineral do país, por 40% da produção de minerais metálicos e por aproximadamente 50% de todo o ouro produzido no país. Minas Gerais também é o maior produtor de zinco, ouro, fosfato, grafita, lítio, calcário, além de ser responsável pela extração de 75% de todo o nióbio do mundo. É o básico aqui de teoria econômica, que é quando você tem uma produção em que ela está próxima da extração da matéria-prima, você reduz os custos sistêmicos de uma cadeia produtiva. Então, se o lítio está aqui, uma fábrica de lítio, por exemplo, de baterias de lítio em Minas Gerais, o custo dela cairia, porque não teria, né, o valor de transporte, por exemplo, do lítio saindo daqui de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha para, por exemplo, a BYD na China. Então esse custo ainda existiria. Como Minas Gerais é rica em recursos naturais, deveria ser o estado mais industrializado do Brasil. Porque você tem a matéria-prima próxima, Do lado. o custo de extração é relativamente baixo pelas próprias características do minério disponível em Minas Gerais. Só que Minas Gerais, ao invés de ser um estado rico em recursos naturais e, por causa disso, industrializado, com empregos de qualidade, com a escala 4x3, sem escala 6x1, com bons salários, Minas Gerais é basicamente um buraco de mineração. Por quê? Desde o governo FHC até hoje, nós temos um regime de macroeconomia neoliberal, que privilegia basicamente o lucro das empresas privadas, em particular das empresas estrangeiras, e faz de estados como Minas Gerais um mero lugar para extrair matérias-primas e transferir riqueza para fora. Então, se o deputado... Ó, é um exercício muito bom de observação para quem é de Minas ou para quem vai para Minas conhecer tal, e para cidades ao entorno de BH que tenham atividade mineradora. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência. Fui para a cidade do Drummond e, cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante o nível da devastação, o nível completo de controle que essa atividade produtiva tem na vida das pessoas, né? O impacto disso. Itabira é muito isso, né? É um exemplo dentre muitos, mas o chão brilhante por causa do minério de ferro em pó que sobe, sabe? As placas de fuga em caso de rompimento de barragem. Loucura, velho, loucura. É isso, acho que a gente precisa vivenciar essa experiência e ver isso para ter uma dimensão do que isso significa, né? Que aqui a gente tá abstrato e tal, procura aí na internet sobre Itabira, sobre a atividade de mineração, sobre o tamanho das máquinas, sobre o tamanho dos buracos em que são extraídos os minérios. Loucura, pô, loucura. tivesse alguma preocupação com a qualidade do emprego em Minas Gerais, com desenvolver a indústria de Minas Gerais, com a qualidade de vida do povo de Minas Gerais, sabe uma das primeiras coisas que ele ia fazer? Ele ia iniciar uma campanha pelo fim de coisas como a Lei Candir. A gente conversou aqui ontem sobre isso. O que é que significa a Lei Candir, gente? A Lei Candir significa isentar de imposto na exportação a matéria-prima. O que é que isso causa? A partir do momento que de zero imposto você exportar o ferro in natura, você não tem um próprio incentivo fiscal para produzir, por exemplo, o trilho de ferro em Minas. Porque é mais barato exportar in natura, saca? Então, assim, quanto mais in natura você exporta algo, mais barato fica. Então, ao invés de você induzir a complexidade produtiva, aí você Tem menos trabalho envolvido, né? É isso, existe menos trabalho envolvido no processo, no processamento daquela matéria-prima, daquele objeto primeiro, né? Inclusive, é por isso que sei lá, né, um computador é muito mais caro do que um minério de lítio, né? Porque você tem muito mais trabalho envolvido, né, na elaboração sistemática daquela peça, não só na montagem, né? Porque às vezes a gente pensa trabalho um pouco como isso, né? A montagem da parada, mas tem muito trabalho acumulado de antes, né? Na mineração dos componentes, na parte elétrica, na parte de software, na parte de programação, etc. Na engenharia, muito complexo e tal, e eleva o preço do bagulho, né? Porque tem muito mais trabalho acumulado. Isso que é foda da lógica do capitalismo dependente, né? Você percebe que existe uma dimensão lucrativa que reforça o aspecto
da dependência, que reforça o aspecto da exportação de bens de baixo valor agregado. Então, quando a gente fala bens de baixo valor agregado, a gente está falando isso, bens que têm pouco valor trabalho na sua produção, tá? Tem pouco processamento. A gente fez a live aqui com o Colombo, vocês têm que assistir a live que a gente fez com o Colombo para falar sobre agricultura. Muito importante. A gente exporta café para fora, que não é nem torrado aqui. Ele só é seco aqui no Brasil. O grão é seco aqui no Brasil, porque se ele não fosse seco aqui no Brasil, ele estragaria no container. Mas é só por isso. Não por uma decisão produtiva. Aí você arrasta toda a linha da economia política para esse tipo de produção, que é onde a burguesia vai tirar a boa parte da sua taxa de lucro, da sua lucratividade e vá. Reduzir a industrialização, o processamento aqui, não está sendo tudo exportado para fora. Aí eu pergunto para você, que mora nas mais de 13 regiões de Minas Gerais, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais, você acha que a mineração está trazendo ganhos para a população trabalhadora? Você acha que Minas Gerais é um estado sem pobreza? É um estado sem fome? É um estado sem desemprego? Mas como é que não é, já que é um dos estados mais ricos do mundo, um dos territórios mais ricos do mundo em minério? Então veja, esse é o debate sobre qualidade de trabalho, sobre escala de trabalho, sobre quem fica com a riqueza, sobre as condições de emprego, sobre as condições de vida. Veja, eu desafio o deputado a ele fazer uma proposta aqui, deputado. No âmbito da redução da jornada de trabalho para 4x3, 30 horas semanais, qual é a sua proposta para, por exemplo, a gente garantir que o lítio, que hoje Minas Gerais tem uma das maiores reservas conhecidas do mundo, não seja apropriado pelas empresas estrangeiras e todo o lucro vá para fora? O seu presidente, Jair Bolsonaro, dizia que ia acabar com o roubo do nióbio, eu vou resolver o problema do nióbio. Continua no mesmo jeito, entregue para empresas estrangeiras. E o Romeu Zema, quando você apoiava, também defendia entregar o nióbio para as empresas estrangeiras. Então, assim, vamos conversar sobre Minas Gerais, sobre a economia do Estado, sobre a classe trabalhadora, sobre as condições de vida. Acabou. Falou, mas falou. E falou muito, e não respondeu. Eu fiz uma pergunta tão rápida e direta. Eu lembrei quem esse cara me lembra. Ele parece o super-herói do Cepacol. Ele parece o hominho do Cepacol. Tá ligado, né? Ele é a fusão do Cepacol com o Mr. Músculo. Perfeito, Yuri, perfeito. Cepacol e Mr. Músculo tem uma relação aberta, botam um ovo e tá aí, né? E tá aí. Não, Buzz Lightyear não, gente. Coitado do Buzz Lightyear. O que o Buzz Lightyear tem a ver com isso? O Buzz Lightyear é o patrulheiro espacial. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está ocupado defendendo a galáxia contra o Zurg. Tá? O deputado estaria muito mais próximo do Zurg do que do Buzz Lightyear. Proibido falar mal de Buzz Lightyear nessa casa. Proibido. Apesar de ele ser um agente de uma polícia intergaláctica, né? Mas tudo bem. Não fiquei tergiversando, dando oportunidade para ele fazer todo esse discurso. Nossa, olha para mim, como eu tenho um monte de dados para poder falar para vocês. Deixa eu ler aqui um pouco a respeito de Minas, para fingir que eu sei alguma coisa de Minas Gerais e ler esses dados. Mas não falou o básico do que é fascismo. Por que eu insisto nisso? Porque eu tô debatendo com um comunista. Olha aí, a essencialização, viu? O meu primeiro debate tá sendo com um comunista. Por isso que a gente precisa, mais uma vez, né, entender que ser comunista é um processo também de estudar e compreender a economia política, não só para a gente poder falar bem da União Soviética, defender o socialismo real, né, contra os espantalhos que foram produzidos ao longo de toda a história, mas para entender essa compreensão de comunismo, da economia política socialista, etc., como um instrumento e uma ferramenta de análise da realidade em que a gente está inserido, né? Importante. Comunista, cara. Uma pessoa que defende uma ideologia fracassada e assassina, que é uma vergonha diante da história mundial. É ele que tem as soluções para os problemas? Como? Ele tergiversou e não falou que o pequeno e médio vão quebrar se aprovar essa imposição da escala 6x1. Eu não sou time Buzz Lightyear, Juliana. Eu sou time Toy Story. Eu falei, eu sou contra a escala 6x1. Eu sou a favor que o trabalhador negocie diretamente com o empregador
Sem Bom. precisar de sindicato, tá bom? Que sindicato é um negócio complicado. Para que ele consiga ter a sua liberdade, como é lá nos Estados Unidos, que as pessoas trabalham por hora. Eu Bem quero legal, que eles né? trabalhem 2 por 4, se for o caso, mas Ué? O que aconteceu? Acabou o domingo? É isso? Ué? Acabou? isso tem que ser com dignidade. Não é com essas interferências. Porque uma pessoa como essa aqui não entende que sempre que o político ele tenta interferir na economia, ele gera miséria. E ele não entende porque se ele não foi capaz de perceber a quantidade de país que caiu na miséria pelo comunismo Sim. e ainda se posiciona Veja aí o exemplo da União Soviética. como comunista, é claro que ele não vai entender isso no Brasil, tá? Nunca trabalhou na vida na parte de proletariado. Ele não é proletário, ele é professor de história. É que nem Karl Marx. Ele era um estudioso que nunca pisou no chão de fábrica. Ele não sabe o que é isso. Inclusive, ele deve achar que dinheiro dá em árvore, porque De novo. o dinheiro público não É uma essencialização muito grande, né? Achar que proletariado é meramente aquela imagem do operário de macacão fudido, né? E de que quem não tá nesse circuito é automaticamente um playboy, é automaticamente um não proletário, né? É uma completa incompreensão da economia política. Completa. sai numa plantação. Tá legal? Não, professor não tem mais valia explorada. Vocês não sabiam disso, gente? Não. Não. Todo professor é um trabalhador absolutamente autônomo e absolutamente libertado da obtenção da mais-valia. Ele vem de algum lugar e é dos impostos. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz pra ele, que ele não respondeu. Vai. O fascismo Um bolo. era defendido por Benito Mussolini da hambúrguer. seguinte forma: tudo no Estado, nada contra o Nossa Estado e Senhora. nada fora do Estado. Caralho, frase O estatismo máximo, o endeusamento da máquina pública. Ai, como é bom o ato falho, né? Porra, o ato falho é um negócio maravilhoso. Olha isso aqui. Olha como o sujeito diz sem dizer. Olha como diz sem dizer. Presta atenção. Estatismo máximo, Ó. nada contra o Estado e nada fora do Estado. O estatismo máximo, o endeusamento da máquina. Da massa o quê? O estatismo máximo, o endeusamento da Do quê? Deputado? o estatismo máximo, o endeusamento da máquina pública. Incrível, né? O discurso a linguagem é muito bonito. Eu fico estonteado com tanta coisa. É algo inerente à natureza do fascismo. E isso é uma coisa que o comunismo tem em comum. A diferença essencial entre o comunista e o fascista é que o fascista é nacionalista e o comunista não. Ele é internacionalista. Mais do que isso, o que é o máximo exemplo de fascismo? É quando deixa-se de existir Um hambúrguer. a classe do empreendedor, a independência entre poder econômico e poder público se torna uma coisa só. Através da aplicação das técnicas do Marx, do imposto progressivo, o poder Nossa. econômico fica escravo do Estado Caralho! e passa a ser gerido pela força revolucionária que está à frente do Estado. Logo, Nossa. não existe comunismo, nem nunca vai existir. Porque seria um método onde o Estado concentra poder e depois, como um anjo descido do céu, entrega de volta esse poder Viagem, para a sociedade. Não. O que a gente vê é vagabundo, como Fidel Castro, Ah. que mantinha o povo dele na miséria enquanto usava 3 Rolex no braço. É isso que funciona. Você vê um sujeito desse aqui, defendendo o comunismo e lucrando com os livros dele. Porque ele quer compartilhar o lucro dos outros. Porque no final das contas, o comunismo nada mais é do que a política da inveja. São pessoas invejosas, mal-sucedidas O Johnny está se segurando pra não dar risada. e que não tem nada com o trabalhador. O que eles querem é usar o trabalhador como massa de manobra eleitoral. Não defende trabalhador coisa nenhuma. Defende só os próprios interesses. Então, Amado. concluindo aqui a questão
da resposta, o regime que você defende é fascista. Vocês são fascistas. E abrem a boca para falar de fascismo para os outros porque não entendem o que significa. É simples assim. Verdade, né? É você que defende Deus, pátria, família e liberdade que sabe muito bem o que é fascismo. Sabe muito bem. E é por isso que pode virar pro Jones e falar esse tipo de abobrinha, né? Porque aí você tira da reta. Na nossa próxima temporada, que vai começar na quarta-feira, 9h30 da manhã, que a gente vai continuar assistindo isso, vocês vão poder acompanhar Coringa 3, a história do deputado bolsonarista que não aguentou. Será que é nesse corte que a gente vai ver a questão da não monogamia? Vamos descobrir.